Boa tarde, gente, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre Ferreira de Matemática e eu quero dizer que eu estou bem feliz que tem várias pessoas que eu não via há meses agora acompanhando as aulas, né? Muito bem, gostei de ver, é isso mesmo. Hoje a gente vai continuar a falar sobre porcentagem, tá certo? Mais especificamente sobre o cálculo da porcentagem. E aí, primeiro a gente tem que saber o seguinte, que a porcentagem pode ser chamada também de percentagem. Tá certo, os dois, tá? Algumas pessoas, em alguns livros, alguns sites chamam percentagem e outras porcentagem. Eu prefiro falar porcentagem, mas os dois estão corretos, tá certo? E o que ela é? É um cálculo matemático para descobrir a proporção entre o todo e uma de suas partes, correto? E aí, ou seja, ela é uma representação matemática que a gente pode encontrar em várias situações do nosso dia a dia, tá? Como nas eleições, está muito presente, né? Esses tempos aí, as eleições, a gente vê as pesquisas e o candidato que está à frente, o candidato que está atrás, enfim, tem aí nas eleições. Também produtos que nós consumimos, você pode ver aí uma propaganda de álcool em gel, 70%, né? Que só o de 70%, que tenha 70% de álcool na sua fórmula, é que mata, né, o vírus, do coronavírus. E, além disso, também produtos que a gente consome e os seus preços. Nos últimos meses, a gente tem visto aí, por conta da pandemia também, que o óleo de soja aumentou mais de 30%. Né? Então, a porcentagem realmente está presente em várias situações do nosso dia a dia. E aí, essa palavra porcentagem, né, vem da palavra porcento, que significa por 100. Ou seja, essa representação matemática ela vai sempre se basear em uma divisão em 100 partes iguais. Por isso o nome, porcentagem, que é sempre por 100. Ok? Portanto, quando estamos analisando um objeto ou um fenômeno finito, ou seja, que tem fim, né, como a quantidade de alunos de uma escola, por exemplo, dizemos que eles variam entre 0 a 100%, onde 0% é o valor mínimo e 100% é o valor máximo. Isso para quantidades finitas, né? Na outra aula a gente vai ver que tem outros exemplos que pode ser maior ou menor, tá bom? Então aqui, se uma escola tem um total de 800 alunos, esse valor equivale a 100% dos alunos. Perfeito. 100% dos alunos é igual a 800 alunos, é o todo, a quantidade total de alunos, né? Com a pandemia, nenhum aluno está indo à escola, ou seja, 0 alunos estão indo à escola. Portanto, 0% dos alunos estão indo à escola. 0% de 800 alunos é igual a 0 alunos. Tá certo, gente? 100% é o máximo, 0% é o mínimo. Muito bem. Como a gente faz para representar a porcentagem? Nós utilizamos esse símbolo aqui, tá? Que é um tracinho no meio com 2 zerinhos do lado. Esse é o símbolo da porcentagem. Então, 100% é representado com 100 e esse símbolo, e é lido como 100%. A mesma coisa aqui o 50%, 25%, 10%, 0% e assim por diante. Todos, tá certo? Muito bem. Também nós podemos representar a porcentagem da forma fracionária, ou seja, uma fração, e também na forma decimal, que é aqueles números que tem vírgula, né? Muito bem, são números não inteiros. Então, 100% é a mesma coisa do que 100 sobre 100. Isso daí é uma fração. Então, essa é uma forma de representar. Mas eu posso dividir 100 para 100. 100 dividido para 100 é igual a 1. Então, nesse caso, o 1 também é a forma decimal. Aí tu fala, mas professor, cadê a vírgula daí? Como 1 é inteiro, eu não preciso colocar a vírgula. Bora ver aqui o outro exemplo, para entender melhor. 80% pode ser representado como 80 sobre 100, perfeito? E aí, nesse caso, 80 dividido para 100, fazendo lá a conta direitinho, vai ficar 0,8 ou 0,80, tá certo? Então essa é a forma decimal. Observa que a vírgula já apareceu aí.
Então, gente, continuando, aqui no 65%, nós temos 65 sobre 100, que é 0,65, tá certo? E aí, passando aqui, você vai ter o 30%, 30 sobre 100, que é 0,3 ou 0,30. 14%, 14 sobre 100, que é 0,14. Observa que sempre na fração eu estou dividindo de cima pelo de baixo, tá? Não estou colocando aí como eu faço a divisão, que vocês já sabem como é que faz, mas é sempre fazendo uma divisão que dá esse resultado. Aqui no 8% fica uma coisa interessante, que é 8 sobre 100, que vai dar 0,08. Observa o seguinte, 80% é 0,8 ou 0,80 aqui, né? Já 8% é 0,08, então não vão se confundir com isso. Isso geralmente acontece em algumas pegadinhas, então cuidado para não cair nisso, tá? Aqui o 5% é 5 sobre 100, que aí você vai ter 0,05 e o 0% é 0, perfeito? Então tem essas duas formas aí de representar a porcentagem. E existem vários tipos de cálculo de porcentagem, tá? Que vai depender da situação apresentada. Então vamos ver aqui alguns exemplos de como calcular a partir de algumas informações sobre a Amazônia. Tranquilo? Então, olha, onde que vocês moram? Bem, a maioria de vocês moram em Ananindeua. Nossa escola fica em Ananindeua, né? Ananindeua é uma cidade do estado do Pará. O Pará está situado na região norte do nosso país, que é o Brasil. Já o Brasil está na América do Sul, junto com outros 12 países, né? Então, tu tens aí o Brasil fazendo parte de um conjunto aí de países da América do Sul. A Amazônia, ela abrange vários desses países da América do Sul e boa parte do Brasil. Então, tudo isso que está aí de verde é a Amazônia, tá certo? E aí, então a Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas e também a floresta amazônica, tá? Ela é a região de maior biodiversidade do planeta e é o maior bioma do Brasil. Ao todo, o bioma amazônico ocupa 49% do território nacional. E aí, sabendo que essa parte de verde aí é a parte da Amazônia Legal, onde está situada a Amazônia aqui no Brasil, né? E o território brasileiro corresponde a 8.506 8 mil não, 8 milhões 506 mil quilômetros quadrados. Qual é a área que ocupa aí? Qual é o tamanho, né, desse território que o bioma amazônico corresponde aqui no Brasil? Então, a gente precisa descobrir quanto é 49% de 8 milhões 506 mil quilômetros quadrados. E a gente pode fazer isso da seguinte forma: 49% de 8 milhões 516 mil vai ser dessa forma aqui que a gente vai representar, tá? O 49% vai ser escrito como 49 sobre 100, tá certo? O D vira uma multiplicação. Então, 49 sobre 100 vezes, né? E 8 milhões 506 mil apenas desce, tá certo? Então, a gente faz aí, né? A conta, a gente vai cortar um zero de baixo com um zero de cima, outro zero de baixo com outro zero de cima. Vai sobrar o que então? Apenas 49 vezes 85.160, porque a gente cortou os zeros, perfeito? E fazendo isso, 49 vezes 85.160 vai dar esse valor de 4.172.840 km². Então é isso que a Amazônia Legal ocupa no Brasil, tá? Essa é a extensão da Amazônia Legal, tá certo? Então é aproximadamente esse valor. E aí a gente vê que alguns estudos apontam que a Amazônia vem sendo destruída por muitos e muitos anos, né? Principalmente nos últimos 5 anos. E aí, dizem esses estudos, se for desmatado até 20% da Amazônia, pode trazer consequências irreversíveis para toda a humanidade, não só para a gente que mora aqui, né? Mas para o mundo inteiro. E a gente já desmatou 17%. Então veja bem, são 20% de limite, a gente já desmatou 17%. Está bem perto disso, não é verdade?
Então, gente, lembrando que a Amazônia tem esses 4.172.000 quilômetros quadrados, né? E 17% já foi devastado. Quanto é que a gente, como é que a gente calcula a área devastada, né? Então, a gente pode calcular 17% desse valor, fazer 17 sobre 100 vezes esse valor. Cortando 0 com 0, fica 17 sobre 10 vezes 417.284. E fazendo 17, é sempre multiplicando os de cima, tá? Multiplicando esses dois de cima, vai dar 7.093.828, dividido por 10, porque a gente não cortou esse zero, né? Não tinha com quem cortar. E aí, dividindo por 10, vai dar 709.382,8 quilômetros quadrados. Isso daí é o que já foi devastado, tá? Bastante coisa, né? E aí, só no estado do Pará já foram devastados 262.080 quilômetros quadrados. E considerando que a extensão territorial do Pará é 1.248.000 quilômetros quadrados, quanto do território paraense já foi devastado? Então, tu observa que essa pergunta é diferente das outras. Nas primeiras, a gente dava, né, os valores absolutos, né, foi pedido os valores absolutos, melhor dizendo, e aí se dava porcentagem. Agora é o contrário. A gente está dando o valor absoluto e foi pedido o valor relativo, ou seja, a porcentagem. Então, nesse caso, nós temos, a gente vai dividir a parte pelo todo, tá certo? Então, olha, foram desmatados 262.080 de um total de 1.248.000, tá certo? Fazendo essa divisão direitinho, a gente vai chegar nesse valor de 0,21. E 0,21, como nós vimos anteriormente, é a mesma coisa do que 21%, tá certo? Então, quando ele não dá a porcentagem, ele quer a porcentagem, a gente divide a parte pelo todo. Bora ver aqui, então. Então, 21% foi desmatado só até o ano de 2018. Vamos ver mais um exemplo aqui. Só no ano de 2019 foi desmatado 9.655 km² da Amazônia como um todo. E o Pará foi responsável por 3.862 km² desse total. Quanto isso representa em valores relativos, ou seja, ele quer a porcentagem. Mais uma vez, eu vou dividir o valor, né, a parte, que está lá em cima, 3.862, pelo todo, que é 9.655. Fazendo as contas direitinho, isso vai dar 0,4 ou 0,40, que é a mesma coisa do que 40%, tá certo? Então, 40% do que foi desmatado na Amazônia só no ano de 2019 ocorreu no estado do Pará, tá certo? Então, a gente viu duas formas de resolver porcentagem. Quando ele te dá a porcentagem e quer o valor absoluto, ou quando ele te dá o valor absoluto e quer a porcentagem, perfeito? Muito bem, gente. Então é isso. Essas foram as nossas referências aqui. Essas informações todas que eu peguei nesses dois sites, tá certo? Algumas imagens também. E aí eu quero que vocês respondam o exercício que vai estar disponível para vocês aí junto com esses vídeos, tá? Felizmente eu tive que fazer esses vídeos separados aqui porque deu um erro hoje aqui, mas vou tentar consertar isso, tá certo? Grande abraço para vocês e até a próxima!